Vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Eu amo a palavra, irmãos. Eu já vivi dias de que muitas pessoas falaram comigo e eu não me levantei. Mas quando a palavra bateu no meu coração, é impressionante como ela nos põe em pé. Esse é o poder do Evangelho. E talvez você pediu conselhos para muitas pessoas que você disse, não é possível, eles não me entendem. Mas a palavra, você vai perceber que ela tem exatamente o tamanho do buraco que tem dentro de você. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 1 em diante. Marcos 5, diz assim: atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Agora nós vamos para o versículo 19 do mesmo capítulo. Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Curve sua cabeça. Santo Espírito de Deus, nós estamos vivendo um tempo tão precioso, Pai. Jejum, um tempo de busca, de fome. Mas nós não queremos apenas o movimento, nós queremos o preenchimento da nossa vida. Esse povo saiu de casa nesse frio, porque eles querem ouvir a Tua voz. Nós precisamos que o Senhor fale, porque se o Senhor falar, a nossa vida muda. Sejam os que estão aqui, os que estão online. Deus, sopra o Teu vento aqui, manifesta a Tua glória, quebra todas as correntes. Se houver alguma entidade espiritual atrapalhando a audição, atrapalhando que eles recebam a Tua palavra, eu já repreendo você, Satanás, porque não haverá um homem e uma mulher aqui que esteja desejoso a ouvir a voz de Deus, que não receba. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos relata uma tempestade. Jesus está dentro de um barco e ele está indo para Decápolis, para Gadara, que era uma das cidades de Decápolis, e havia uma tempestade. E agora Jesus chega em Gadara, a terra dos Gerazenos. Enrolou tudo aqui. Dos Gadarenos, melhor. Dos Gadarenos, ele chega nesta terra. E quando ele chega, tem uma outra tempestade. Não é mais uma tempestade de raio, trovão, chuva, mas é uma tempestade de um homem que tem um problema interno dentro dele. Uma coisa é enfrentar uma tempestade externa. Se eu ver você passando uma dificuldade externa, eu te ofereço uma capa de chuva, eu te ofereço um guarda-chuva. Eu digo para você: fica aqui debaixo desse toldo até que as coisas se acalmem, aí você segue sua vida. Mas só quem já passou por uma tempestade interna sabe que não tem muito lugar de abrigo, não tem muito lugar para encontrar uma posição. As coisas estão acontecendo dentro da gente, e esse homem que tem uma tempestade interna é alguém que está livre fisicamente. Ele tem o direito de ir e vir, mas ele está aprisionado dentro de si mesmo. Existem sim possessões malignas que nos aprisionam de dentro para fora e começam a destruir e deformar tudo que somos.
Meu irmão, você pode não acreditar em muita coisa, mas Satanás existe, ele é real, e ele não para de tentar destruir nossa vida. Ele é real, ele existe, e ele não erra quando atira. Se ele não acertou você, não é porque ele errou a mira, é porque Deus certamente te protegeu. Porque quando ele atira para matar. Quando ele se levanta para destruir, ele levanta como um especialista em destruição. Se você está aqui e não foi destruído, não é porque o diabo falhou no seu plano, é porque Deus colocou as mãos entre ele, você e a destruição, e disse: não vai tocar. Então há um homem que tem uma vida desgraçada. A Bíblia diz que esse camarada que está em Gadara, ele mora em sepulcros. Não sei se isso te assusta, mas ele mora em sepulcros. Esse sepulcro aqui não é necessariamente um cemitério. Não. Esses sepulcros são cavernas cavadas em rochas, onde viviam loucos, vagabundos, e cavernas onde sim, depositavam-se corpos de pessoas mortas. Então era um lugar extremamente bagunçado, um lugar doente, de gente atrapalhada, misturada a gente morta, a gente doida e gente rejeitada. Loucos, vagabundos e defuntos. Esse camarada morava lá. Satanás fez questão de plantá-lo lá. Você sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos parar numa cova, sim ou não? Mais cedo ou mais tarde o nosso corpo vai descer à sepultura. Mas aqui o que o diabo está fazendo é antecipar algo que está programado para ser no fim da minha vida e jogar isso no meio. Mas mais cedo ou mais tarde, no final da minha vida, eu sei que o meu corpo vai ser jogado numa sepultura. Mas o diabo agora, que possui alguém, ele coloca alguém que ainda tem vida para morar naquilo que deveria só chegar no fim da vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Satanás sempre trabalha para precipitar a história. Ele sempre trabalha para adiantar fatos, ou seja, ele quer roubar de você dias vividos, dias de vida. Mas Deus está aqui, e eu quero declarar que Satanás hoje está proibido de tentar acelerar coisas que não são para esse tempo. Vai chegar um tempo que eu vou parar numa sepultura, vai chegar um tempo que o meu corpo vai descer, mas ainda não é o tempo. Eu não vou viver o final da história no meio, eu não vou viver. E é isso que Satanás faz com muitas pessoas. Tem muitas pessoas envelhecendo antes da hora, muitas pessoas perdendo a estribeira antes da hora, muitas pessoas com 30, 40, 50, 60 anos, me parecendo um idoso de 160, 190. Por quê? Porque Satanás quer jogar você nesse momento para viver aquilo que é para viver lá na frente. Ele quer envergonhar, ele quer matar seu potencial. A mão de Jesus vai chegar aí. Jesus está chegando nessa praia. E eu sei que tem pessoas aqui dizendo: pastor Diego, eu tinha tudo para viver uma vida livre, eu tinha tudo para viver uma vida abençoada, mas eu me sinto alguém que está morrendo, eu me sinto alguém, parece que o meu corpo, eu não reconheço mais minha saúde, eu não reconheço minha mente, eu não reconheço. Isso pode ser trabalho de demônio para tentar trazer coisas lá da frente para você viver agora, roubando tua jovialidade, roubando os seus sonhos, roubando tudo. Mas em nome de Jesus, eu tenho uma boa notícia: Jesus acabou de descer na praia, ele acabou de colocar os pezinhos na areia, ele acabou. Era um homem que morava em sepulcro. Segunda coisa que eu vejo nele, a Bíblia diz: nenhuma cadeia o prendia, nenhuma cadeia. Colocava algema, ele arrebentava a algema. Colocava grilhão nos pés, ele arrebentava o grilhão. Colocava esse homem dentro de uma cela, ele arrebentava as celas. A Bíblia diz que não havia ninguém páreo para esse homem, não havia ninguém. A força que esse indivíduo tem era potencializada pelos demônios na vida dele. Então ele se tornava muito mais forte, muito mais robusto. Agora me pergunte: para que serve a força, pastor? Me pergunte, 1, 2, 3. Que eu saiba, a força serve para eu vencer batalha, sim ou não? A força serve para eu possuir territórios. A força serve para eu derrotar meus inimigos. A força não é ruim. A força serve para eu levantar mais cedo, para ir trabalhar e vencer, crer, lutar. Mas olha como o diabo é um vagabundo desgraçado. O diabo, além de fazer esse homem morar no sepulcro, trazendo o final da história para agora, Satanás pega um homem que tem uma força descomunal, uma força que era para ele se beneficiar,
para ele travar guerras contra desafios e vencer, uma força que é para ele superar, e essa força é para ele se machucar, é para ele se ferir. A força que era para usar para eu destruir os meus adversários, Satanás usa essa força para eu mesmo me sabotar e me destruir. Você conhece alguém que sonhou com uma grande família e ele mesmo quebrou a família dele? Você conhece alguém que tinha tudo para ter um casamento abençoado, é trabalhador, é guerreiro, mas ele quebrou o casamento dele? Ele tem força, mas toda a força que ele tem, ele usa para se destruir. Conhece alguém que tem um ministério próspero, abençoado, e a força é comunicativo e usa tudo para se sabotar, para se destruir? É talentoso, é carismático, não é preguiçoso, não é vagabundo, mas tudo que põe a mão ele se prejudica, tudo que põe a mão ele sai sempre perdendo. Satanás usa o que aquele homem tinha de bom para destruir ele mesmo e as outras pessoas. Sim, o demônio faz isso. E talvez alguns aqui estão dizendo: pastor Diego, eu não me conheço mais, porque eu sou trabalhador, eu sou honesto, mas tudo que eu ponho a mão quebra, tudo que eu ponho a mão dá errado, tudo que eu ponho a mão eu sou primeiro. E isso pode ser demônio. A força que eu tenho não serve de nada para mim, nada. Essa força não é Espírito de Deus, essa força é demônio. E eu não quero ter uma força que me destrua. Eu não quero ter uma força que arrebente com o presente de Deus para mim. Eu prefiro ser fraco na mão de Deus do que forte na mão do diabo. Eu prefiro ser um fracote na mão de Deus e dizer: Deus, eu não tenho força nem para levantar da cama, mas cuida da minha vida, do que andar estufando o peito, fazendo músculo e ver minha vida sendo destruída. Escuta aqui, Satanás tem um poder de pegar o que você tem de melhor para usar contra você. Satanás tem um poder de as pessoas olharem: esse aí nasceu para dar certo na vida, mas nunca dá. Esse aí nasceu, tem tudo na mão, mas nada. Mas eu quero ter uma boa notícia: Jesus acabou de descer na praia, está morando em sepulcro, tem uma força que ninguém tem, só que essa força é para destruir a si mesmo. Tem alguém andando nessa praia. A Bíblia diz outra coisa sobre esse homem, outra coisa. Ele mora em sepulcro. Satanás quer adiantar coisas do futuro hoje, trazendo ansiedade, depressão. Esse camarada tem uma força que ninguém tem. Só que a Bíblia diz também que ele anda dia e noite sem parar. Dia e noite, sem parar. Dia e noite, dia e noite. Ele não para de andar. Isso aqui não é ativismo. Isso aqui não é gente dedicada. Ah, pastor, eu sou dedicado, eu não paro. Não, isso aqui não é dedicado. Isso aqui não é bênção, isso aqui é maldição. Porque quem anda sem parar, só tem uma explicação: está desorientado. Andar sem parar, andar sem descansar, andar sem refletir, não é fruto de eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa, agora a gente está na época, né, das coisas motivacionais. Não, eu sou uma pessoa dedicada, eu não durmo. Não. Quem não para não é esforçado, é desorientado. A Bíblia diz que esse homem dia e noite não parava, de um lado para o outro, parecendo um tonto, de um lado para o outro, porque ele está desorientado. E eu me pergunto: quantas pessoas aqui estão desorientadas, não param, o dia inteiro correndo de um lado para o outro, um dia inteiro ligando para um para outro, um dia inteiro arrumando conversa, um dia inteiro caçando assunto, um dia inteiro estão totalmente desorientados, não sabem o que querem, vê uma coisa na internet e vê ali, fala daquilo, mas não sabe do que está falando, totalmente desorientados, um dia amam, outro dia odeiam, totalmente desorientado. Por quê? Porque você precisa parar e repousar. Satanás tirou desse homem a capacidade de dormir, Satanás tirou desse homem a capacidade de deitar num lugar tranquilamente e dormir. Ele mora dentro de um sepulcro, do lado tem gente doida e vagabundo e defunto, do outro lado ele tem uma força que o machuca, e ele não para. É isso que o diabo faz, é você ficar ligadão. Ele vai roubando o seu sono, ele vai roubando sua tranquilidade, ele vai falando que você tem que fazer alguma coisa que você nem mesmo sabe, quando na verdade quem crê em Deus passa a fazer menos, porque quanto menos eu faço, mais Deus faz por mim. E Satanás diz: você tem que fazer, você tem que ir atrás, você tem que colocar a boca no trombone, você tem que dar a cara a tapa, você tem que ir lá, você tem que brigar. E na verdade Deus não está conduzindo você na bagunça, Deus nunca te
conduzirá na bagunça. A verdade é que Deus está dizendo para você: ei, para de andar de um lado para o outro, vai dormir, rapaz, vai deitar a cabeça no travesseiro, não tem sono, vai contar carneirinho, não tem sono, vai ouvir uma pregação do pastor Diego que dá sono, não tem sono, vai ler a Bíblia, não tem sono, vai fazer alguma coisa, mas para, porque você não é filho do capeta. E eu acabei de chegar nessa praia, eu não sei quem aqui está com a cabeça inchada, de tanto correr para um lado para o outro. Eu tenho que fazer, isso aqui é quem tem demônio, isso aqui é quem não serve a Deus, isso aqui é quem está possuído pelo mal. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Ai meu Deus, minha pressão, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, eu me deito e acordo, e enquanto eu durmo, o Senhor cuida de mim, o Senhor me sustenta. Vai dormir, irmão, vai dormir. Fala para o seu vizinho aí: vai dormir, vai dormir. Satanás está dizendo: se agita, Satanás está dizendo: corre, Satanás está dizendo: anda. Não, e Deus está dizendo: vai dormir. Eu vou recuperar tua mente enquanto você dorme. Põe a mão na cabeça. Eu vou recuperar tua mente enquanto você dorme. Eu vou recuperar teu humor enquanto você dorme. Eu vou recuperar tua estrutura enquanto você dorme. Ah, mas eu não tenho sono. Começa a orar o Pai Nosso, começa a colocar a mão na cabeça e invocar meu poder, porque aquele que faz dormir acabou de chegar na praia. Vai dormir, vai dormir. Durma crendo que enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Deite crendo que enquanto você deita, Deus está trabalhando por você. Alguns dizem: eu não posso perder tempo, dormir é perder tempo, o tempo é curto, eu tenho que correr. Tonto, vai dormir que Deus não vai fazer você perder um segundo da tua vida. Acorda na hora que tem que acordar, dorme na hora que tem que dormir. Você não precisa fazer média. Mas pastor, eu tenho que vigiar minha vida. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Mas pastor, eu tenho que estar ligadaço porque estão falando de mim. Pastor, eu tenho que estar ligadaço porque eu sei que estão tramando alguma coisa. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Vai dormir que Deus está sabendo das reuniões que você não está sabendo. Vai dormir que Deus está ouvindo conversa que você não está ouvindo. Vai dormir que Deus está sondando o coração de gente que na tua frente é ovelha e está disfarçado porque é lobo na verdade. Vai dormir porque papai não pisca, papai não cochila, papai não tira férias, papai não sai de viagem, papai não viaja no feriado, papai não vai para a praia, papai não vai para o campo. Papai tem os dois olhos em você. Os olhos de Deus estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. E Deus está dizendo: pode dormir que eu estou de pé do lado da tua cama, vendo tudo. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Sem repouso não é sinal que você está buscando alguma coisa. Sem repouso é porque você está desorientado. E é isso que o diabo faz. Desorientado, eu não sei. Você não é um maníaco, um louco, você é um filho de Deus. A Bíblia diz que além de morar em sepulcro, antecipar o final para agora, além de ter uma força que ninguém segura, além de viver andando sem descansar, a Bíblia diz que ele pegava rochas e se feria. Na versão King James diz que ele tentava arrancar lascas de pedra. Ou seja, não é só pedra raspando nele, mas era enfiar a mão na rocha, na intenção de arrancar algo da rocha. Mas quando ele enfia a mão na rocha para tentar arrancar algo da rocha, a rocha não se fere, mas os dedos dele se ferem. Existe algo que você precisa entender. Quando você bate a cabeça na rocha, a rocha continua intocável, mas a sua cabeça está ferida. Quando você dá um soco na rocha, a rocha continua sendo rocha, mas a sua mão está ferida. Você tem que entender que existe um princípio: quem bate na rocha, quem pensa que vai ferir a rocha, quem acha que vai lascar a rocha, é ele que vai sair ferido. Por isso, nunca bata na rocha, abrace a rocha, beije a rocha,
ame a rocha. E aquele que é o Senhor da rocha acabou de chegar na praia. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Quando eu quero me ferir com a rocha, quando eu quero bater na rocha, quando eu quero lutar com a rocha, é quando eu quero ter uma vida de desobediência. Eu quero vida, mas eu quero do meu jeito. Mas eu quero obedecer do meu jeito. Meu irmão, não tem jeito. Se você medir força com a rocha, você vai se machucar. Se você tentar arrancar algo da rocha, é a sua mão, é o seu dedo, é a sua unha, é a sua cabeça. Contra a rocha não tem força que predomine. Contra a rocha sempre você vai se machucar. Chega mancando na igreja, chega com a cabeça inchada na igreja. Por quê? Porque está brigando com a rocha. Não consegue largar o pecado. Quer servir a Deus com um pé na santidade e outro pé no cigarro, na humilhação. Quer servir o Deus com um pé na rocha e outro pé na droga. Se você tentar brincar com a rocha, você vai se machucar. Rocha não se bate, rocha não se mexe. Se mexeu na rocha, se fere. Se mexeu na rocha, se machuca. Não se submete à palavra. Quer servir a Deus do jeito cliente de ser. Vem, come o que lhe agrada, e o que não agrada joga do lado. Vem para a igreja, ouve a palavra da meia dúzia de glória a Deus, mas na hora de santificar o casamento não quer saber. Na hora de levar Deus a sério não quer saber. Na hora de devolver o dízimo não quer saber. Por quê? Porque eu vou medir força com a rocha. Eu amo a Deus do jeito que eu quero amá-lo. Eu amo a Deus do jeito que eu acho que tenho que amá-lo. Por quê? A partir daqui eu brigo mesmo. Eu vou bater boca. Eu sou crítico. Eu vou ficar falando mal da igreja. Eu vou ficar falando mal de gente. Por quê? Porque eu não quero. Eu vou brigar com a rocha. Entenda uma coisa. Quando Jesus desce daquele barco, Ele está dizendo: você vai parar de brigar com a rocha, e eu vou ser a sua rocha. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas muitos dos hematomas que você está carregando, muitos dos sangues que estão pingando, muitas das lascas de carne que estão caindo ao chão, muitas das infecções na sua vida, é porque você está brigando contra a palavra de Deus. Você está tentando conciliar uma velha vida com a nova. Você está tentando conciliar uma cabeça doente com uma cabeça nova. E Deus está dizendo: pare de brigar com a minha palavra, renda-se. Pare de brigar com o meu poder, renda-se. Pare de brigar contra a santidade, renda-se. Tome vergonha na sua cara e pare de brigar com a rocha, renda-se. Levanta sua mão bem alto e diga: eu vou parar de brigar com a rocha. Pare de se machucar, renda-se. Desmancha esse topete. Para com esse orgulho. Para de querer contar uma história que não é verdade. Então está lá esse homem, e a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, esse homem sai dos sepulcros e vem em direção a Jesus. Ele é um homem que tem uma legião dentro dele. São mais de 6.000 demônios dentro dele. Há uma tonelada de demônios dentro dele. Muitos demônios. Mas a Bíblia diz que quando ele vê Jesus descendo do barco, quando ele percebe quem está pisando na praia, e aqui não vem dizer que foi o demônio que levou aquele homem. Não foi o homem. Biblicamente nós percebemos que não existe possessão demoníaca que tire completamente a consciência da pessoa. Deus não deixa. Deus não deixa. Toda possessão demoníaca, toda pessoa que está endemoniada, ela tem um nível de consciência no que está acontecendo. Ela tem. Deus não deixa Satanás cegar ninguém completamente. Porque se Satanás cegar alguém completamente, tira da pessoa o direito do livre-arbítrio, o direito da escolha. Satanás sempre tem um limite. Eis Satanás, você pode tocar em Jó, mas você não pode tocar na vida dele. Se um dia o diabo possuir alguém completamente, sem nenhum tipo de discernimento, Satanás mata a pessoa na hora. Então quando você vê uma pessoa estribuchando aí, sempre é um nível de consciência. Pode ser mínimo, mas há. Agora esse homem tem 6.000 demônios dentro dele. Ele vê Jesus na praia. Eu fico tentando imaginar o diabo segurando ele. Não, eu vou. E agora começa uma guerra. E esse homem falando, é o demônio falando, é o endemoniado falando. E aí quando ele vê Jesus, ele dobra o joelho e adora. E eu fico pensando em muitos crentes que vêm à igreja e se dizem cheios do Espírito Santo e não conseguem adorar. Um homem que tem 6.000 demônios dentro dele, dobra o joelho e adora.
E crente que diz que é cheio do Espírito Santo, vem para a igreja e fica de braço cruzado. Vem para a igreja e não consegue levantar uma mão para dar um glória, não consegue derramar uma lágrima, fica com uma tromba de elefante. Um homem que está com 6.000 demônios dentro dele, dobra o joelho e se rende diante de Jesus. E eu que estou cheio do Espírito Santo, era para eu estar rolando nesse chão, era para eu estar levantando minha mão e gritando: Jesus é o Senhor da minha vida. Não é possível que um demônio consiga, um endemoniado consiga adorar mais do que um filho de Deus. Eu não sei você, mas para mim é um tapa na minha cara esse texto. Um homem com 6.000 demônios de joelho adorando, e outros aqui batizados, restaurados, preocupados, nervosinhos por coisas idiotas, porque brigou com fulano, porque não parou o carro onde queria, porque não sentou onde queria, porque eu sentei separado da minha esposa. Cresça, meu irmão. Se o endemoniado adorou, eu que sou lavado no sangue do Cordeiro, eu tenho que levantar minha mão e dar rajada de língua estranha. Eu tenho que levantar minha mão e dizer que só o Senhor é Deus. Abaixará, levanta a tua mão e dá um glória aí. Levanta a tua mão e dá um glória. Você não está endemoniado, você está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que tapa na cara. Se o demoniado adorou, eu vou adorar. Se o endemoniado se prostrou, eu vou me prostrar. Jesus olha para aquele demônio, aquele homem, e diz: sai, espírito imundo, sai. Mas aí o endemoniado responde, porque algumas vezes a gente adora, mas nós só queremos um certo nível de livramento de Deus na nossa vida. Algumas coisas a gente se acostumou a viver mal, e aí esse endemoniado que está vivendo há muitos anos com 6.000 demônios dentro dele, porque ele está acostumado a se machucar, ele está acostumado a dormir em sepulcros, do lado de doido, vagabundo e defunto. Ele está acostumado a não dormir, quer dizer, dormir não, deitar. Ele está acostumado. E quando Jesus manda o demônio sair, o endemoniado diz: conjuro-te, não me atormente. O verbo conjuro-te, e eu digo para você que não foi o demônio que disse. Quem disse isso foi o endemoniado, porque todo exorcista, o termo que ele usa é conjuro-te. Conjuro-te. Esse homem, esse endemoniado, já ouviu de muitas pessoas isso. Gente que foi na frente dele, e na época havia exorcistas, se vestiam de preto, iam até lá, e eu fico tentando imaginar quantos exorcistas foram até esse homem possuído por 6.000 demônios e falaram: conjuro-te, saia. E agora o endemoniado está olhando para Jesus, porque ele não vê só um homem em pé na praia, ele vê um espírito na praia. Ele vê que não é só alguém que está ali fisicamente, mas tem alguém ali com uma autoridade espiritual. E o endemoniado está olhando para Jesus dizendo: conjuro-te. Isso aqui não é frase de demônio não, isso aqui é frase do endemoniado. São expressões comuns que ele ouviu de gente querendo expulsar o demônio dele. Mas agora ele está olhando para Jesus dizendo: eu te expulso, sai daqui, conjuro-te. Mas o que ele não percebeu é que Jesus não é um arrepio, Jesus não é um fantasma. O que ele não percebeu é que Jesus não é um clarão. O que ele não percebeu é que Jesus não é um demônio. O que ele não percebeu é que Jesus não é uma sensação. O que ele não percebeu é que Jesus é Deus. E não adianta fazer conjuro-te para Jesus, porque ele não sai dali. Não adianta dizer: sai daqui. Ele não é um espírito evoluído, ele não é um anjo iluminado, ele é o próprio Deus. Ele é a raiz de Davi, ele é o Todo-Poderoso. Então o demônio está dizendo: conjuro-te, conjuro-te. Ele está tentando fazer o que faziam com ele: conjuro-te, sai da minha praia, sai daqui. Eu te adorei, mas eu não quero deixar a minha vida velha. Eu te adorei, mas eu já me acostumei a viver em sepulcro. Conjuro-te. Eu já me acostumei a ter essa força de me machucar. Eu já me acostumei a não dormir, eu já me acostumei a me ferir com as pedras. Mas ele não é um ser iluminado, ele é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Conjuro-te. Ele está pensando que vai expulsar Jesus da praia, ele está pensando que vai repreender Jesus. Ninguém repreende aquele que é perfeito, ninguém repreende aquele que está acima de todos, ninguém. E aí Jesus olha para ele e diz assim: então beleza, qual é o teu nome? Qual é o teu nome?
E aí o demônio responde: meu nome é legião. Se fosse nos nossos dias, significa: meu nome é multidão. Uma legião é de até 6.000 soldados. Ele está dizendo: aqui dentro desse homem tem 6.000 demônios. Qual era a intenção do diabo em dizer multidão, legião? Porque naquela época, na cultura, quando um exorcista ia expulsar o mal de alguém, um demônio de alguém, o exorcista conjurava o demônio pelo nome, e ele expulsava o demônio pelo nome. Então ele dizia: conjuro-te, demônio tal, qual é o seu nome? Meu nome é tal. Até hoje em dia tem isso ainda, não tem? Qual é o seu nome, fulano, demônio? Então naquela época havia essa cultura de dizer: ó, qual é o teu nome? Conjuro-te, demônio, nome de tal, saia. Então o que o diabo está dizendo? São 6.000. A intenção do diabo era dizer: ei, desista, Jesus, é muito demônio, você não vai ficar aqui chamando 6.000 demônios, nome por nome. Conjuro-te, demônio 1, saia. Conjuro, são 6.000. O diabo estava dizendo o seguinte: olha, desista, eu quero desanimar Jesus, porque ele não vai, são 6.000 demônios, desista. A cultura é assim, ó: conjuro-te, demônio A, saia. Você sabe o que é multidão? Você sabe o que é uma multidão dentro de uma pessoa? É um indivíduo que deixou de ser indivíduo. Já viu aquela pessoa que você nunca sabe quem ela é no dia? Tem dia que ela é grosseira, no outro dia ela é amável, no outro dia ela é um doce, no outro dia ela é um ignorante. Quando você tem 6.000 demônios dentro de si, você cada dia é uma coisa. Agora você tem que entender uma coisa: Deus não te fez para você ser mais de um, não. Deus fez para você ser um só, porque dentro de você só tem um, o Espírito Santo. Então você que está aqui, ó, dizendo que: ah, pastor, eu sou da pá virada. Quando tem dia que eu acordo eu quero falar, tem dia que eu acordo eu quero ficar quieto, tem dia que eu acordo eu estou de bom humor, tem dia... Isso aí é demônio. Porque quem é lavado e remido no sangue de Jesus não tem máscara. Quem é lavado e remido no sangue de Jesus é o mesmo todo dia. Porque o que está dentro de mim é um só. O que opera dentro de mim não é demônio A, demônio B, demônio C, demônio D, demônio H. Não, não. Quem está dentro de mim é o mesmo que está na fundação do mundo, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou templo vivo do Espírito Santo de Deus. Escuta aqui: se você está caminhando com várias personalidades, está na hora de você encontrar Jesus na sua praia. Se você está dizendo: pastor, chega na época do verão eu sou um, na época do inverno eu sou outro, na época do final de semana eu sou um, nossa, eu me transformo. Se você vive se transformando, é porque você precisa ter um encontro com o Espírito Santo, porque só um vai reinar na sua vida. Quem tem o Espírito Santo só tem uma cara. Quem tem o Espírito Santo só tem uma fala. Quem tem o Espírito Santo só tem uma língua. Quem tem o Espírito Santo só tem um jeito. Se você é mascarado, se você vive mudando igual camaleão, você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Tem gente que fala: quem vem aí? Já viu isso? Será que hoje é a versão bonzinho? A versão amável? A versão irritada? Ai, gente, não fala nada não, vamos sentir como ele está hoje. Vai lamber, sabe, eu tenho mais o que fazer do que ficar analisando quem é dentro de você que vai aparecer. O que é? Você está possesso? Qual é o bicho que vai falar? Se é um coelho, se é um tigre, se é um elefante? Começa a se encher do Espírito Santo, que a tua vida é a mesma de segunda a segunda-feira. Começa a parar de se encher da voz da capetolândia, e em nome de Jesus, para com essa bipolaridade, para com essa doença, e encha-se do Espírito Santo, para que você, da hora que acorda até a hora que dorme, seja um só. Quem? Filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se tem alguém sentado aqui que convive com gente assim, começa a falar para ele: vai ter encontro com o Espírito Santo. Ah, pastor, ele está assim porque ele perdeu o carro. Ele está assim, pastor, porque ele foi demitido. Então quando ele é demitido, sai o Espírito Santo e entra o capeta? Ah, ele está assim, pastor, porque a namorada terminou com ele. Ah, então quando a namorada termina, o Espírito Santo sai e entra o capeta?
O Espírito Santo não reina em mim quando o carro é roubado? O Espírito Santo não mora em mim quando eu sou demitido? O Espírito Santo não mora em mim quando eu tenho um resultado ruim de exame? Ou eu peço para o Espírito Santo sair para entrar o capeta? Você tem que ser o mesmo diante das perdas. É igual Abacuque disse: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que os animais sejam roubados, ainda que suma tudo, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Então o diabo acha que Jesus é um exorcista comum. Então são 6.000 demônios. Ele não vai ficar falando 6.000 nomes. Jesus diz apenas algo simples. Para mim não são muitos. Para você 6.000 tem que contar de 1 em 1. Para mim 6.000 é como se fosse 1, e 1 é como se fosse 6.000. Demônio, saia. Eu quero dizer para você que coisas que para você são muito difíceis, para Deus não é nada. Eu quero dizer para você que coisas que para você é um baita de um abacaxi para descascar, para Deus não é nada. Eu quero dizer que coisas que para você dorme e fica ali tremendo, babando: o que será de mim? Quem poderá me socorrer? Para isso, uma palavra de Deus. Meu irmão, quem está na praia não é pastor Diego. Quem está na praia não é teu pai, tua mãe. Quem está na praia é o rei do universo. Não venha dizer que ele não pode fazer porque ninguém consegue fazer. O meu Deus não faz o que todo mundo faz. Ele faz o que só ele é capaz de fazer. Eu respeito todos os exorcistas, mas agora chegou alguém que o diabo tem que baixar a orelha. Satanás põe o rabinho entre as pernas, ele mostra os dentes para mim, mas para Jesus Cristo ele baixa a orelha e sai chorando pelo canto. Jesus não tem medo. Levanta a mão bem alto e grita: Jesus não tem medo. Você sabe quem Ele é? Você sabe quem Ele é? Ele faz o trabalho, Ele manda fazer. Ah, pastor Diego, eu estou indo para a igreja, mas estou preocupado. Pastor, estou indo para a igreja porque eu sei que estão mexendo com coisa grave contra mim. Eu sei que estão fazendo um trabalho para mim. Pastor Diego, aquela pessoa que se levantou, ela disse para mim que já fechou 10 igrejas. Ela já fechou 10 igrejas com os trabalhos que ela faz. Pastor Diego, eu estou me libertando, mas estão dizendo para mim que aquele ali é poderoso. Aquele ali trabalha com coisa oculta. Meu irmão, Jesus não tem medo de ninguém. Pode ser 6.000 demônios, pode ser 1 milhão de demônios, todos eles vão cair por terra. Jesus não quer saber de nada. Ele apenas diz: sai, espírito imundo. O demônio sabe que não tem jeito de ficar. Mas aí acontece algo, eu estou concluindo. Acontece algo importante aqui, fica comigo. Eles dizem para Jesus assim: Jesus, ok, a gente vai sair, mas deixa a gente entrar nos porcos. Jesus expulsou muitos demônios ao longo da história. E o que ele faz aqui, ele não fez em outro lugar. Ele expulsa e expulsou. Mas aqui Jesus queria dar um recado para toda aquela comunidade que viu aquele homem possesso por 6.000 demônios, que literalmente o que estava nele se manifestou em outro lugar, e que realmente aquele homem foi liberto. Jesus, ele escolhe mandar os demônios para uma manada de porcos, porque ele quer demonstrar ao povo que viu aquele homem preso por tantos anos, que o que tinha dentro dele era real, e realmente saiu. E a Bíblia diz que os demônios entram nos porcos. Fica comigo, estou encerrando. Eram quantos demônios? 6.000 demônios. Eu acredito que uma manada de porcos naquela época, uma manada boa, devia ter em torno de 2.000 porcos. Então nós estamos falando que para cada porco entraram quantos demônios? 3 demônios. A Bíblia diz que cada porco com 3 demônios, eles entraram num processo de loucura. Os porcos não aguentam, e eles começam a correr em direção a um precipício, e se jogam no mar desesperadamente. A pergunta que eu faço é: se um porco com 3 demônios não aguenta e se joga dentro do mar, como esse homem aguentou 6.000 demônios dentro dele? Como ele aguentou? Não é que ele era um super-herói. Ele não sobreviveu a essas coisas que poucos sobrevivem porque ele era bom. Não, ele aguentou porque Jesus tinha um plano na vida dele. É por isso que alguns aqui, quando contam a história,
Aqueles que ouvem tua história dizem assim: cara, eu não aguentaria se eu estivesse no seu lugar. Se eu tivesse que passar pela mesma coisa que você passou, eu acho que eu teria morrido. Mas não é porque você é bom. Você não morreu porque Deus tinha um plano na sua vida. Porque por muito menos os porcos morreram. Por muito menos os porcos se afogaram. E aquele camarada tinha 6.000 demônios sobre ele. E o demônio judiou, mas não matou. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Você está entendendo por que você está aqui hoje? Você está entendendo por que você não morreu ainda? Você está entendendo que por toda a crueldade que foi colocada contra a tua vida, todos os planos, todas as situações, porque você é escolhido, meu irmão. Você é escolhido, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. A mesma coisa que você enfrentou na mão do outro, o outro quebra. A mesma coisa que você enfrentou na mão do outro, o outro pira na batatinha. A mesma coisa que você enfrentou na mão do outro, não tem jeito, a arma falhou, todo mundo morreu, mas no dia que atiraram na tua cabeça, a bala não saiu da arma do marginal, o carro capotou, todo mundo morreu, mas você ficou vivo. Não é possível, todo mundo foi assaltado, você também foi, mas o celular continuou no bolso. Por muito menos tem porco afogado, e você está sentado aqui nesta noite. Por quê? Porque Deus tem plano na sua vida. Aquele homem colocava medo em todo mundo, mas agora pisou na praia quem coloca medo no meu medo. Aquele que põe medo no seu medo está aqui. Qual é o seu medo? Talvez agora ele está pálido, talvez agora ele está tremendo. Aquele que põe medo no medo está aqui. Agora, para encerrar, a Bíblia diz que os porcos, eles pulam no mar procurando um alívio. Mas quando você está possesso por um mal, lugares que normalmente aliviam pessoas normais não aliviam endemoniados. Só tem um que consegue aliviar alguém que está possesso pelo mal: Jesus Cristo. Você pode pular numa piscina, você pode pular no mar, você pode pular num rio, você pode pular numa cama. Se você está endemoniado, se há um mal sobre a sua vida, só tem um que consegue frear isso: é Jesus Cristo. Está doendo, está pesado, lembra que a única água da vida chama-se Jesus Cristo. Os porcos pulam no mar procurando alívio, e a Bíblia diz que eles não morrem da queda. A Bíblia diz que eles morrem afogados. Eles estão no mar para serem aliviados, mas eles morrem. Mergulhe em Jesus que você não morre, viu? Mergulhe em Jesus. Pastor, eu estou vivendo alguma coisa, algum sintoma desse camarada, e eu estou com medo do que está acontecendo na minha vida. Eu estou morando num lugar que eu estou envelhecendo. A vida está sendo encurtada na minha vida. Eu estou perdendo os meus dias, eu estou perdendo os sonhos. Está morando em cemitério. Jesus está aqui hoje, está na sua praia. Pastor, eu estou com uma força, eu estou com uma dedicação, mas tudo que eu ponho a mão para fazer eu quebro. Tudo que eu ponho a mão para fazer dá errado. Parece que eu me prejudico. A força que era para eu vencer, eu faço tudo errado. Jesus está aqui na praia. Pastor Diego, eu não sei, mas eu não paro, eu estou 24 horas ligadaço, eu não durmo. Jesus está aqui na praia. Pastor, não sei, eu estou machucando, eu me machuco, eu me corto, eu fico o tempo todo brigando. Jesus está aqui na praia, e hoje Ele está sentado aqui, dizendo para você: eu vim por causa de você, eu vim porque eu vim resgatar você dessa situação. Aquilo que para você dá medo, para mim não dá. Aquilo que para você é um problema, para mim não é. Aquilo que te assusta de noite não me assusta. Aquilo que fala na tua cabeça o tempo todo que é o teu fim, eu vou pisar na cabeça disso hoje. Eu não sou limitado por sentimento, eu não sou limitado por demônio, eu estou acima de tudo e todos. Sabe o que acontece? Quando os porcos caem, todo aquele povo vem ver o que aconteceu. E quando o povo vem ver o que aconteceu, tem um homem sentado, orientado e vestido. Sentado, orientado e vestido. Ele era endemoniado, ele era um problema, ele morava em cemitério, ele se cortava, ele tinha uma força que o destruía. Mas quando Jesus está na praia, tem um homem sentado, orientado e vestido. Porque é isso que Jesus faz com aquilo que me dá medo. Ele manda o meu medo embora, me põe sentado, me põe orientado e me veste. Você entrou aqui como um louco, como um maluco, não tem futuro, mas hoje Deus vai pôr você sentado, orientado e vestido, e vão ver que Ele não falhou com você. Aleluia. Fala comigo: sentado, orientado e vestido. Mas o ser humano não vale nada. O ser humano não vale nada, o ser humano não presta. Quando eles veem aquele homem sentado, orientado e vestido, eles não ficam felizes. Eles ficam raivosos, porque eles estão preocupados porque os porcos estão na água. Sabe o que eles fazem? Jesus, muito obrigado por o Senhor ter vindo aqui.
Jesus, muito obrigado por sortear esse homem aqui, realmente vivia com muitos problemas. Eles olham para Jesus e dizem: sai daqui, nós não queremos você aqui. Eu fico tentando imaginar Jesus dando uma risadinha, porque o homem diz para ele assim, o homem que está sentado, orientado e vestido, dizendo: eu quero ir com você, Jesus. Jesus diz: não, você vai ficar aqui, e você vai contar para todo mundo aqui em Decápolis, as 10 cidades, o que eu fiz em você. Jesus, é como se Jesus olhasse para aqueles homens que estão dizendo: vai embora, vai embora, vai embora, dizendo: eu vou embora, mas eu vou deixar alguém aqui, completamente curado, orientado, vestido. Vocês vão me calar, não tem problema, eu estou deixando alguém que vai contar tudinho que aconteceu, tintim por tintim. A sua vida vai representar Jesus, e vão ver através de você a obra que Ele começou. Levanta a mão bem alto e grita: o que me dá medo, hoje vai ficar com medo. O que me dá medo, hoje vai ficar com medo. Grita: Jesus chegou! Aleluia! Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.